Bora. Bom, boa noite, pessoal. Vamos Boa começar aí noite. com Boa o noite. nosso podcast, o podcast Dados. E aí vamos nos apresentar e aí vamos começar a falar um pouquinho, dar uma introdução do que nós pretendemos. E esse é o primeiro podcast, vamos ter mais. Meu nome é Eduardo Gubelini, sou analista de BI, atuo na área de TI já faz 11 anos. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais, vocês vão entender um pouco mais do que a gente conhece, da nossa trajetória. César, você quer se apresentar? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Moira. É um prazer aqui estar com vocês, a gente começando essa jornada juntos aqui, né, podendo passar um pouco da nossa experiência na área de dados. Né? Meu nome é César, eu já atuo como cientista de dados há mais de 8 anos no mercado, sou professor universitário desde 2003 e agora a gente está se reunindo aqui para poder conversar um pouco mais sobre dados, né, e falar um pouco da nossa experiência para todo mundo. Moira? Meu nome é Moira, eu atuo na área de dados, relatório de BI há mais de 10 anos. As ferramentas foram mudando e mudando o nome também do cargo, do coisa que é analista de dados, depois era analista de BI, agora eu sou analista de BI. Boa, Moira. Antes de ter o fancy name que eu falo. Tudo vai mudando o nome, né? Mas no final todo mundo quer a mesma coisa. Bom, vamos lá. César, você quer dar uma introdução do tema? Quer começar aí? Podemos começar a falar de um pouquinho de dados, né? Eu acho que é a nossa primeira pauta aqui da noite, a gente vai começar a conversar, o que o dado, né? Como é que o dado pode impactar nas nossas vidas, no uso diário. A percepção que eu tenho, né, principalmente em sala de aula, nem tanto na área de mercado, mas quando a gente está dentro de sala de aula, quando os alunos querem saber a respeito dessa área, e eu confesso que quando eu comecei com isso também parece ser um pouco confusa, né? E o tanto de coisa que a gente tem que aprender, mas com o passar dos anos, né? E agora com esse evento da popularização da inteligência artificial como ferramenta de suporte, ficou claro que a necessidade de dados hoje para a sociedade atual ela é alguma coisa primordial. É difícil você pensar os dias atuais sem dados, né? A gente está conversando aqui, nós estamos fazendo uma gravação, isso aqui é dado, é informação, a gente vai estar falando sobre dado e a gente vai estar falando do quanto que isso muda na nossa vida, né? Então, essa primeira conversa nossa aqui é tentar mostrar para as pessoas a importância do dado, como isso melhora a vida das pessoas. Você pode pensar o seguinte, eu vivi bem sem isso, né? Preciso disso, né? É todo um contexto tecnológico, é um custo, é estudo, né? Mas o que acontece é que a informação hoje ela permite que nós tomemos decisões mais apuradas, mais assertivas, nós gastemos menos, né, e acertamos mais, então nos tornamos mais eficientes, erramos menos em diagnóstico, melhoramos o processo de ensino, melhoramos as nossas escolhas, reduzimos os custos de compra das nossas escolhas, enfim, é todo um conjunto de qualidade de vida que melhora em função dessa massa gigantesca de dados. É interessante que a gente saiba que nem todo dado é bom, né? E nem todo dado é ruim. A gente tem dado para tudo quanto é lugar, né? Isso aí é em decorrência dessa estrutura interconectada, desse mar chamado internet. E existe uma diferença muito grande do dado para a informação, né? A gente precisa abordar o dado com uma forma muito objetiva, tirar o que não presta, e a partir dali começar a transformar em informação útil para a gente usar no nosso dia a dia, né? Então acho que a nossa conversa vai começar por aí, né? Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Só um ponto que, assim, você falou, eu não precisei disso até hoje. Você pode achar que você não tem isso até hoje, mas todo mundo tem seus dados. Independente de qualquer coisa, não são dados sensíveis, provavelmente. Alguns sim, porque nós tivemos vários ataques de hacker que acabaram comprometendo dados sensíveis de milhões de pessoas. Inclusive tiveram várias empresas que acabaram sofrendo ataques, que acabaram tendo um monte de informação aí jogada para a internet, para a Deep Web. Mas assim, qualquer clique que você dá hoje na tela, eu estou vendo aqui um tênis que eu quero comprar.
Quando você dá o clique, você vai em outros sites, você vê que tudo que você procura que tem anúncio vai estar falando de um tênis. Provavelmente da loja que você clicou, de algumas outras, do mesmo modelo. Então, assim, você tem dados em todos os momentos da sua vida. Mesmo você sabendo, não, você tendo conhecimento. E muitas das decisões que você toma, você acaba tomando com base de dados que vêm de terceiros. Boa. Antes era no boca a boca, né? Eu falo. Você pegava a informação de um produto, fulano tem um igual, aí é bom, é ruim, né? Então, desse jeito que a gente fazia a coleta de dados antigamente. E nas empresas, o que acontece? Os dados sempre foram muito maltratados. O que eu falo que é a coisa mais importante que tem na empresa, por exemplo, que é os dados das pessoas, né, dos clientes, ele sempre foi muito maltratado, né? Sempre teve informação assim, mal feita, vamos dizer assim, né? O cadastro mal feito, todas essas coisas. Então, hoje com o advento, né, do estudo dos dados, de usar essa informação corretamente, que a gente vê que a gente tratou muito mal as informações guardadas nas empresas, né? Que era o nome escrito errado, o endereço escrito errado, o e-mail que não existia, o e-mail escrito errado. Então, hoje em dia, o pessoal eu acho que se conscientizando que o maior tesouro que ele tem dentro da empresa é o cadastro de clientes, os dados dos clientes, o que o cara comprou, o que o cara devolveu. Então, hoje em dia tem mudado, acho que para as empresas também, isso do dado, né? Boa. Moira, eu gostei da colocação que você fez, e ela é bem interessante, né? Porque realmente os dados são bem maltratados. A gente percebe que sim, a profissão de banco de dados, né, a atuação em banco de dados, ela é antiga, mas com essa abertura tão gigantesca, com tanta ferramenta para poder explorar os dados, o que a gente percebe, mesmo em grandes instituições, é que o dado ele sempre foi maltratado, né? Você às vezes chega para desenvolver um trabalho, uma pesquisa, todos ansiosos para trazer uma informação nova, e quando você abre e começa a analisar os dados do cliente, você percebe que você não tem qualidade de dados suficiente para fazer uma análise segura. Muitas vezes você percebe, olhando hoje em 2023, às vezes você olha uma profundidade de dados temporal, às vezes não chega a 2, 3 anos, né? Mas o banco de dados já existia e acontece exatamente o que você falou. Nomes errados, e-mail errado, informações redundantes ou enfim, sem o menor cuidado durante o processo de aquisição. A estruturação de dados não existe, né? Não existe. E é interessante que esse momento que a gente vive do dado está obrigando a uma corrida educacional do ponto de vista de como tratar o dado, como armazenar o dado. Agora as pessoas estão ficando mais conscientes da necessidade, né, de ter o dado e ter o dado com qualidade, né? Mas é interessante a gente se chocar com essa realidade mais antiga, né, onde as pessoas achavam que os dados que tinham ali eram suficientes, e quando você vai olhar, a possibilidade de informação ali é praticamente incipiente, insignificante, em função do maltrato do dado. Isso eu acho interessante. É mesmo em imigração, né? Tem que, de sistemas mesmo, eu já trabalhei em empresa que o saneamento dos dados demorou 3 anos de cadastro de cliente para fazer a migração para outro sistema. Então, Moira, isso é outra coisa importante que você está citando e que é uma realidade que as pessoas precisam começar, principalmente os gestores da área. Eles precisam entender que, dada a natureza dos dados que eles estão ali disponíveis, muitas vezes você não consegue entrar fazendo uma análise. Eles vão ter que investir tempo, mão de obra, né, pessoas, só para poder arrumar a casa. E muitas vezes, dependendo da qualidade do dado, ele vai ter que esperar talvez 1 ano ou 2, alguns ciclos, né, para poder começar a formar uma massa de dados que permita começar a fazer investigação, tirar dali alguma informação de classificação ou mesmo de predição, né? E a gente percebe que o mercado, nesse sentido, o pessoal está correndo atrás, né? Eu acho que eu vi muito a questão de alguns anos atrás, 5 anos atrás, uma corrida muito grande para tentar modelos de predição, análises classificatórias, e aí você se deparava com uma situação
que os dados não eram capazes de suportar esse tipo de análise. Então, hoje a gente vê grandes equipes com engenheiros, né, sendo estruturadas inicialmente, uma fundamentação e uma estruturação dos dados para posteriormente análises, investigações mais bem preparadas. Eu acho que é muito importante para quem está começando nessa área como gestor, não vou falar agora como profissional, mas como gestor, entender que existe uma latência, existe um tempo para que as coisas aconteçam, e ele precisa entender a natureza dos dados do lugar onde ele está trabalhando, antes de exigir qualquer tipo de resposta prematura, se o dado não é suficiente para poder dar suporte na investigação, né? Você bateu em 2 pontos importantes aí, César. O primeiro é assim, quantas vezes nós não chegamos quando nós estávamos trabalhando e nós vimos migrações que até 2015 era um sistema, de 2016 para frente era outro sistema, e os dados de 2015 para trás foram ignorados e não foram carregados no novo sistema porque eram muito antigos, faltava uma estruturação, faltava alguma coisa. E as empresas basicamente viram e falaram assim, vamos descartar de 2015 para trás, quando precisar eu volto para o antigo, e se precisar der para frente, eu pego do novo, mas eu não vou trazer as informações. Vai dar muito trabalho, vai ter muito custo. Outro ponto importante que você bateu é a questão do gestor. O gestor ele não pode enxergar a estruturação dos dados, a estruturação de um projeto, qualquer outra coisa como um custo. Ele tem que enxergar como um investimento que ele vai fazer para ele ter um projeto coeso e um projeto bom para ele ter lá na frente, que vai atender o que ele precisar, qualquer alteração que ele pense. Que é um projeto de BI, de dados, qualquer coisa, não é um projeto imutável. Hoje você entrega um dashboard para a pessoa, amanhã ela vira para você e fala assim, pô, mas eu preciso que você coloque mais informação X, mais informação Y. Se você não tiver isso bem estruturado, você vai perder mais tempo fazendo isso do que qualquer outra coisa. Às vezes, uma alteração simples gera um trabalho maior do que você acaba tendo que praticamente gerar o processo inteiro de novo. E aí eu acredito que não seja o único que esteja sofrido com esses problemas. Então, assim, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça de todo mundo, deixar isso claro, que principalmente a área de gestão não pode enxergar o BI como um custo. Ele tem que enxergar o BI como um investimento que ele está fazendo para que ele consiga ter informações, dados, tomar de decisão de um jeito correto, de um jeito assertivo, e que ele consiga trabalhar aqueles dados como ele precisa. Eu acho que o que é difícil, né? O que é uma lição difícil do pessoal aprender, do mesmo jeito que acontece em projetos de software, de engenharia de software, onde você faz um planejamento do modelo da solução que vai ser construída, os módulos, as comunicações e coisas nesse sentido, os dados hoje necessitam de um projeto inicial, né? O pessoal de negócio precisa, em algum momento, sentar com a sua equipe de engenharia, né? Antes de sentar com a sua equipe de ciência de dados ou de análise, e tentar descrever o tipo de informação que ele gostaria de ter ali presente, né? Que ele pode fornecer através da coleta dos dados do sistema dele de ERP ou de cadastro, de atendimento ao cliente. Isso tem que ficar muito claro, mesmo que ele não saiba o que ele vai fazer com isso no futuro, mas ter muito claro os tipos de dados que ele pode coletar no negócio dele, o formato, a maneira, o ciclo de vida, a formatação, né, como isso vai ser fornecido, se vai fazer no modelo de Data Lake, se vai fazer no modelo de DW, se vai fazer, né, no modelo estruturado ou não estruturado. O que eu vejo hoje, e isso acontece porque existe uma corrida desenfreada, parece um processo de indução por grupo e não por raciocínio. É legal fazer tudo usando o Data Lake, é legal fazer tudo usando o Big Data, e muitas vezes o negócio nem precisa disso, né? As pessoas acreditam que o banco de entidade de relacionamento, o banco relacional não está mais fazendo sentido, né, para o pessoal mais novo, né? De forma alguma, isso é uma realidade. Ele tem sua participação, sim, e quer todo mundo ir para o cloud, quer todo mundo ir para o Big Data e todo o ferramental relacionado a isso. Essas coisas têm uma razão de ser, elas precisam ser estruturadas no momento da fundação e da preparação
da parte de base de dados e da equipe de base de dados do negócio, né? E aí o que a gente percebe é que começa uma corrida para poder falar para o cliente que você tem o Big Data, que você tem inteligência artificial, mas a base estrutural dos dados para fornecer suporte para todo esse processo, ela é pobre, né? Ela é muito rasa, né? E entender direito o tipo de informação implica na quantidade de dados que você tem, ou na quantidade de dados que você tem, você só pode fazer determinado tipo de análise, você não pode fazer outras. Então, eu acredito que o mercado está numa fase de amadurecimento técnico, né, e tecnológico a respeito disso. As pessoas líderes estão começando a entender melhor, você já começa a perceber uma estruturação melhor das equipes, você começa a perceber um cronograma de estruturação mais bem feito, né, entre uma parte, depois entre uma outra parte. A gente percebe que há um entendimento mais claro a respeito da importância do ajuste e da extração do dado. Isso daí, para quem não entende, está chegando agora aí na nossa conversa, nosso podcast, boa parte do processo, quase 70% ou mais, é ajuste, preparação e estruturação do dado para disponibilizar para análise, né? Quando a gente vê, muitas vezes, uma análise, um dashboard, quando a gente vê uma rede neural atuando, um modelo de classificação, isso daí já é a parte final de todo um processo de infraestrutura que foi feito, né? As pessoas precisam entender que uma equipe de análise, uma equipe de médio e grande porte, ele é composta por um conjunto de pessoas que se comunicam, mas tem funções muito, muito específicas, né? Tem uma galera que vai ficar voltada só para extração, ajuste, filtragem e preparação dos dados. Tem uma galera que entra posterior a isso para fazer análise. E aí você tem os tipos de análise, né? A galera do Analytics, você tem a galera da ciência, aí você tem um pessoal que está fazendo a explicação do que aconteceu, tem um pessoal que está tentando prever o que vai acontecer, e essas coisas dependem de toda a estrutura de dados disponível para fazer essa análise. Se isso é mal feito, né, é negligenciado, toda análise posterior a isso fica comprometida, né? Ela não vai funcionar. Então, na minha concepção hoje, se eu tivesse que montar uma equipe, uma empresa que está pensando em estruturar, quem eu contrato primeiro? Se você for uma empresa de pequeno porte, inicialmente um engenheiro de dados, para ele arrumar a casa, antes de qualquer coisa. Esse cara tem que arrumar a casa para vocês. Se você não tem uma pretensão de trabalhar com previsão inicialmente, porque a quantidade de dados é muito pequena, o próximo cara é um cara da análise de negócio, é um BI. Esse cara entra logo na sequência. Os dados já estão estruturados e põe esse cara para trabalhar. Ah, não, agora eu tenho uma quantidade de dados razoável, eu quero fazer exploração futura, classificação futura, precificação. Aí você pode pensar em colocar um cientista de dados para trabalhar. Mexer nessa ordem é gerar problema. Pegar um cara de BI, pegar um cara de ciência de dados e pôr para atuar como engenheiro de dados e como analista e como cientista de dados, você não vai ter um negócio funcionando direito, porque você vai estar sobrecarregando uma peça no seu sistema. Então, tem uma razão de ser para esses profissionais atuarem junto. Em conjunto, eles formam uma equipe de análise eficiente. Isso é importante que se entenda. Não gosto muito, não acho muito interessante quando você tenta sobrecarregar um profissional. Eu quero um engenheiro de dados com conhecimento em ciência de dados. Eu quero um engenheiro de dados com conhecimento em analytics. Eles podem até entender o que está acontecendo, mas são atuações diferentes dentro de um contexto, né? Eu gosto de dar um exemplo bem didático, sem necessariamente dar nome a quem, mas imagina uma cozinha. Imagina uma cozinha onde você tem os cozinheiros, os chefes, os sous-chefes. Se esses caras que tiverem que cozinhar ficarem parados, preparando e arrumando a cozinha e tentando cozinhar, todo o processo lá na frente vai sair atrasado, ou vai sair demorado, ou vai sair com baixa qualidade. Então, tem uma equipe lá dentro da cozinha que faz a compra, que pega os produtos, ajusta o produto no freezer, nas prateleiras, deixa tudo exatamente indexado, nomeado, tudo no lugar. Quando a equipe entra para dentro da cozinha e vai começar a cozinhar, ele já sabe onde é que está o sal, onde é que está a carne, onde é que está o salmão, onde é que está a verdura. Do mesmo jeito, deve ser uma equipe, a grosso modo, nesse exemplo, é uma equipe que trabalha com dados. Os dados precisam estar prontos, ajustados, confiáveis, eles têm que estar validados, eles têm que estar no formato correto. Ah, mas isso que você está falando é besteira, César. Besteira? A gente tem data que vem no formato de string. A gente tem números, às vezes, float inteiro, que vem no formato de string também. Às vezes você não vem nada ajustado.
Às vezes você vê informações numéricas que vem com porcento junto, que vem com cifrão junto. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista de análise. Quem trabalha com isso sabe a dificuldade que é isso. E muitas vezes a gente que está na ponta da análise recebe os dados assim. Isso não deveria acontecer. Os dados já tinham que vir prontos, né? E validados. Às vezes você tem tabelas que tá faltando dado, tem dado incoerente, dado incorreto. Eu já cheguei a ver situações em que você tem dados de teste no meio dos dados de produção. Números que muitas vezes não fazem sentido. Números, às vezes, você está trabalhando no ambiente financeiro e você tem números que são da ordem de 10 a 24, 10 a 12. São ordens de grandeza de tamanho de distâncias interplanetárias, coisas nesse sentido que não faz o menor sentido. Então você vê que não há um cuidado, a Moira foi muito clara quando falou isso, não há um cuidado na hora de montar a tabela, de colocar o número, de validar. Então, realmente hoje, para você poder ser competitivo e usufruir ao máximo do que os seus dados disponibilizam com as técnicas que nós temos, é preciso uma reeducação com relação aos dados, uma reestruturação. A gente precisa aprender a lidar melhor com isso e eu vejo que as pessoas estão aprendendo ainda. Acho que a gente já está passando um pouquinho do tempo. Quer fazer alguma consideração final, Moira? Não, é assim mesmo. Você recebe todo tipo de dado. Eu faço muito DataVis. Eles acham que a gente é que vai pegar e arrumar tudo esses números, tudo que está, o número, a letra, tudo que deveria vir corretamente. A gente faz o que a gente chama lá do o depara. A gente faz o depara. É verdade. A gente faz o depara. A gente tem que sair consertando coisas ali que não deveriam ser consertadas ali dentro do Visualization. No Visualization, eu podia formatar um número para aparecer com R cifrão. Aí é uma formatação, que vai aparecer o dado no formato de real. Mas a gente tem número de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, nome escrito errado, todas essas coisas que eles querem que a gente lá no DataVista, você conserte aquilo lá, coisa que tem que ser consertada na origem, né, que a gente fala. Isso é um assunto interessante, acho que a gente vai ter que acabar estendendo ele num próximo podcast, porque ele tem bastante coisa que pode ser falada sobre isso. Bastante mesmo. Mas assim, já apanhou bastante. O que a gente tem que tomar cuidado, só uma consideraçãozinha, é o seguinte: não adianta achar que um profissional vai resolver tudo. Você pega uma pessoa que, por exemplo, você pega um pedreiro, encanador, eletricista, o cara pode saber fazer tudo, mas ele não é especialista em nada. Se ele for especialista, ele é especialista em uma parte. E a parte que ele é especialista, ele vai fazer o melhor trabalho possível. O que ele não for especialista, ele talvez te entregue. Mas pode ser que você tenha ônus lá na frente, pode ser que você gaste mais ainda lá na frente, porque não foi feito do melhor modo. Que o especialista teria como premissa ter feito do melhor modo. Sim. Eu concordo também. Eu já vi situações, e eu não sei onde as pessoas gostam de tirar isso, o full stack, né? Quando você não sabe o que fazer, o cara é o full stack tudo. É o full stack engenharia, é o full stack cientista. Eu acho ele mexe no banco, ele faz o ETL, ele faz o tratamento, ele faz um visualization, ele é o X, porque o pessoal fica no DataVis, porque é a cor, sabe, alguma coisa assim. Eu falei, gente, não dá para ser tudo isso daí. Né? Quem faz tudo, às vezes não faz nada... é que não faz nada corretamente. Ele tenta fazer da melhor forma possível, porque normalmente tem um prazo, né? Exato. Se não tiver o prazo, talvez esse full stack, quem faz tudo, ele faria tudo direito, por exemplo. Só que em vez de demorar 1 mês, ele vai demorar 2. No mínimo, né? No mínimo. É outro tema importante para a gente seguir nos próximos podcasts, questão de prazos. Quanto tempo leva cada etapa do processo, né? Desde a parte do ETL, uma modelagem, isso leva tempo. Leva tempo. Imagina uma pessoa que não é o dia dela, ele não faz ETL todo dia, ele faz quando ele precisa, numa emergência, tem alguém de férias, né? Você vai lá e cumpre o que foi acordado, todas essas coisas. É diferente de alguém que 24 horas, as 8 horas de trabalho dele e mais todos os estudos dele está voltado para ETL. Está voltado para fazer arquitetura e dados lá no banco, entendeu? São funções diferentes, com expertise diferente, então o timing também fica diferente. E muitas vezes o cliente não passa 100% do que ele precisa.
E aí acaba entrando numa situação que É A gente, difícil. nos a gente faltam tem, palavras. tem no mínimo dois problemas, né? É, A conversa clara e direta com o cliente, o que já é difícil, é um. E Sim, aí, quando o processo vai mudando ao longo do processo, né? O pedido começou com o pizza de escopo. O escopo calabresa era X, aí virou e vai X virando mais Y picanha. mais Z. Vai mudando, é, entendeu? Isso é daí é sempre assim. Vai complicado. mudando, vai mudando. E eu acho também que o usuário tem culpa, tem, a gente às vezes também tem, mas é porque assim, ele não entende do dado. Só que, às vezes, nesses projetos assim, é vendido que se faz tudo. E faz. Só que ninguém explica, ó, mas se for tudo, tem um prazo, se for desse jeito, tem outro, entendeu? Tem Exato. que ser isso tudo, tem que ser falado antes, porque o que foi acordado, o que foi combinado não sai caro, entendeu? E eu acho que é Exato. isso que está na nossa área, na área de TI como um todo. Não estou falando só de BI. Toda, seja infraestrutura, seja o que for, é o quê? O combinado não sai caro. Ninguém combina direito o jogo. Exato. E Você sabe aí o que que entra eu... naquele ponto. O cliente pede para colocar um campo a mais, mas ele não tem noção do que gera esse trampo por trás, no É o que eu falo, sempre é background. um botãozinho. Ah, é só um Se tiver, botãozinho. se tiver bem estruturado, pode ser que seja simples. Agora, se faltar estruturação, nossa, Principalmente um campo novo, uma coluna nova numa tabela, uma tabela que está sendo utilizada e distribuída em vários processos, às vezes entra um campo a mais, se não tiver um filtro adequado, ele vai travar um monte de processo. Tal do sim, botãozinho é só um botãozinho. Sempre é, né? Sempre é um botãozinho, né? Eu exato. acho, Moira, que o que acaba atrapalhando um pouco, e à medida que a gente vai ficando mais experiente, né, a gente vai percebendo isso. É muita gente querendo entrar na área, o pessoal mais novo que não tem um conhecimento muito claro do pipeline do processo, né, o começo, meio e fim e as prioridades, acaba realmente oferecendo o máximo possível, promete o que dá para fazer, e quando você pega uma equipe mais sênior, né, trabalhando junto, um gestor mais sênior, e ele claramente consegue orientar. Eu não sei por que as pessoas têm medo do cliente, né? Quando você tem um problema e vai ao médico, e o médico é muito claro que você tem, às vezes, uma dor de garganta, uma gripe, ninguém fica chateado com isso. O cliente, quando ele vem para a gente, né, apesar de ele estar pagando o nosso salário, ele é uma pessoa que está buscando orientação. Ele tem uma dor que a gente precisa entender, mas no retorno dessa resposta, a gente precisa esclarecer que para atender a demanda dele, existe um tempo e as coisas funcionam deste jeito. A experiência nesse sentido ajuda muito, porque você consegue dar um norte, talvez não muito preciso em data, mas você fala, olha, esse tipo de problema com o que você tem, a gente vai levar pelo menos 2 meses para ajustar a sua casa, talvez 1 ano para ajustar a sua casa, talvez agora não é hora de você contratar uma equipe de BI, você precisa arrumar a sua casa. Mesmo que seja isso contra nós, no sentido do que a gente faz aqui de análise, né? Talvez é o momento de chegar para ele e falar, olha, agora você precisa arrumar sua casa. Não é a hora da gente entrar em campo. A gente não vai conseguir te ajudar do jeito que você está. E orientar o que ele tem que fazer, direcionar para onde ele tem que ir. Eu acho que é muito mais saudável para todas as partes esse tipo de atendimento. Aí, no momento adequado, a gente pode voltar em campo para fazer uma análise, entendeu? Mas o que a gente vê, não, eu faço tudo. Eu arrumo o seu banco, eu faço análise, e aí o cliente entende que é isso que vai acontecer e ele vai começar a demandar. E você Sim, pega processos de estruturação de banco que às vezes chegam a durar 1 ano. Você pega processos de modelagem que tranquilamente podem demorar de 2 a 3 meses, se for rápido. Então, você não pode pôr todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Você tem que dividir e tem uma sequência de entrada, que é esse pipeline que eu falei. Então, eu acho que esse boom, o que é saudável para a gente do ponto de vista de oportunidade, ele está trazendo muita gente que nem sempre tem experiência suficiente para assumir esse tipo de problema. E aí acaba dando essas confusões aí entre cliente e prestador, que às vezes acaba gastando tempo, orçamento, e às vezes não sai nada muito satisfatório. Fica exatamente. desgastando as pessoas, que eu falo. Exato, Moina, exato. E acaba desgastando também a área como um todo, né? Às vezes a empresa contrata um prestador de serviço, não dá certo por uma série de motivos, talvez por culpa da empresa, talvez por culpa do prestador, por culpa dos dois. E aí a empresa acaba ficando com trauma desse serviço.
e aí não é bom para ninguém. Tanto para a empresa que precisa do serviço, quanto para o prestador, que pode prestar um bom serviço e acabar saindo não muito bem da empresa. Sim. Pessoal, a gente já estendeu bastante do nosso Bastante tempo. aí. Até por ser o primeiro, a gente está apresentando nossa ideia do podcast. E nos próximos podcasts nós vamos fazer ele ao vivo. E aí, o pessoal que tiver dúvida, for querendo entrar, tirar dúvida, vai mandando mensagem. E aí nós vamos respondendo algumas delas ao vivo para vocês. Pessoal, obrigado. Uma boa noite aí para vocês. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Até a próxima, tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.